Antes de começar aqui os nossos trabalhos, eu quero fazer uma audiodescrição do local que estamos. Estou aqui num púlpito, na plenária, aqui desse auditório da OAB de São Paulo. Ao meu lado direito, uma grande mesa, onde ficarão os nossos palestrantes e convidados, com seus microfones. Ao fundo, um enorme telão, onde as imagens são transmitidas. E à nossa frente, o auditório, vocês, a nossa audiência, sejam muito bem-vindos. E também vou fazer uma autodescrição, exatamente para a gente exercitar a nossa autodescrição para pessoas que têm deficiência visual. Eu sou um homem cis, cabelos brancos, porque assim eu tive eles desde o começo da minha idade adulta. Sou alto, bastante acima do peso, porque eu adoro cozinhar e comer, né? Visto um terno cinza, com uma camisa azul clarinha, porque eu acho que combina com a minha cor de pele. Meu cheiro perfumado se mistura com o cheiro de cigarro, que me acompanha desde a adolescência, né? Então, e atualmente eu estou usando barba, nem sempre, às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Então, essa barba ela vai e vem. Estou bastante carregado da minha sinusite hoje, então minha voz está um pouco diferente. Mas eu também vou convidar todos que aqui vierem e falarem para exercitar essa autodescrição. Não é uma coisa muito simples, mas é extremamente importante para os dias de hoje que a gente vive, né? Muito bem. Vamos lá. Nossos agradecimentos especiais à presidente dessa seccional, doutora Patrícia Vanzolini, ao seu vice-presidente, doutor Leonardo Sica. Esse terceiro congresso de mediação foi organizado e coordenado pela nossa presidente da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos, doutora Fernanda Tartucci, que já está aqui na nossa mesa, sua vice-presidente e conselheira dessa seccional, doutora Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas, doutor Marco Antônio Garcia Lorenzini, que está sentado aqui na nossa plateia, e a doutora Sandra Regina de Olivan Bayer, que deve estar chegando em breve. Agradecemos a presença de todos aqui presentes na sede da OAB e que acompanharão nossas atividades nesses 2 dias de congresso. Nesse congresso detalhadamente pensado e organizado, vamos abordar o panorama atual da mediação no Brasil. Teremos painéis acerca da mediação em relações familiares, mediação escolar e em ambiente universitário, soluções consensuais em processos estruturais, meio ambiente, mudanças climáticas. Vamos abordar também a superação de desafios no SEJUSC, consenso e poder judiciário, e a remuneração da advocacia nos meios consensuais, sem esquecer, obviamente, dos meios consensuais extrajudiciais em câmaras privadas e OAB Concilia. Vamos abordar questões éticas e a advocacia consensual pelo Tribunal de Ética da OAB aqui de São Paulo. Também teremos uma dinâmica com os aportes da psicologia e soluções consensuais. E amanhã teremos o livro Soluções Consensuais e Advocacia, pela coleção da OAB de São Paulo. Todos esses temas suportados por ilustres convidados que comporão os nossos painéis nesses 2 dias e ficarão à frente dos debates e exposições. Muito bem, eu ia convocar, pedir para vocês subirem, mas vocês já assumiram os seus lugares, então, dando abertura ao nosso congresso, esse primeiro painel, contextualizações e caminhos. Estamos aqui
com a nossa presidenta, doutora Fernanda Tartucci, doutora e mestre em Direito Processual pela USP, mediadora, advogada, árbitra e autora de diversas publicações jurídicas. Fernanda Tartucci é uma referência para todos nós, no processo civil, nos meios consensuais. Muito obrigado por tudo, Fernanda. Doutora Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas, advogada, mediadora, mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, vice-presidente dessa comissão e conselheira seccional. Doutora Maria Cecília Araújo Asperti, doutora e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, professora do curso de graduação e da pós-graduação Lato Sensu da Escola de Direito FGV Direito SP, GV-LO, pesquisadora em temas relacionados a acesso à justiça, processo civil, gênero e discriminação, advogada orientadora do Departamento Jurídico 11 de agosto, da Faculdade de Direito de São Paulo, advogada mediadora e também secretária desta comissão, doutora Cecília. E ao lado dela, Daniele Chiusuli, doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de Direito Processual, e mestra pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Pesquisadora no Núcleo de Acesso à Justiça, Processo e Meios de Solução de Conflitos, da FGV Direito de São Paulo, sendo também integrante do grupo Acesso à Justiça, Desastres e Mudanças Climáticas. Mesa Poderosas. Pesquisadora do Núcleo de Justiça e Constituição da FGV Direito. Doutoras, por favor, a mesa de vocês comandam. E me deram um monte de plaquinhas, eu não sei como usar isso, mas a gente vai controlando o nosso tempo. Temos aqui até as 10 da manhã, é isso? Muito bem, saudações. Honra e alegria estar com vocês nesse congresso que foi gestado e cuidado, com muitos detalhes, né? Quando a gente organiza um evento como esse, a gente nem se lembra de como é complicado ter tanta coisa funcionando ao mesmo tempo. Então, a presença de cada um de vocês, de cada pessoa que está aqui, é muito especial para a gente, porque a gente vai conseguir, então, entregar essa nossa missão, que é aqui finalizar essa nossa gestão com o nosso 3º congresso da OAB São Paulo. Essas placas, nosso querido Mangini, eu te agradeço muito por essa condução, por esse cerimonial. Aliás, eu estou devendo uma coisa, que é a autodescrição. Essa missão foi passada, uma missão inédita, não sabia que eu já ia fazer isso, não tenho a prática, então vou tentar fazer minha autodescrição. Foi surpresa, exatamente para a gente praticar. Quem sabe faz ao vivo, legal, se vira nos 30, como diria o filósofo, antigo filósofo das tardes de domingo, né? Então, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, azul ou verde, dependendo aí do prisma. Tenho cabelo louro acinzentado, com luzes ou reflexos. Sou branca, sou alta, tá bom? Falta não sei fazer, tá bom? Pode ser assim? Estou vestida com um vestido preto embaixo, pespontado de branco no seu nível de detalhe, e com um blazer vermelho. Tudo bem? Estou, então, presidenta da nossa comissão. É uma grande honra, uma grande alegria. A Comissão de Soluções Consensuais de Conflito em si já foi realmente uma grande iniciativa, que é uma comissão especial pensada para ser esse grande guarda-chuva para negociações, práticas colaborativas, mediação, conciliação. Então, nosso 3º congresso, ele é denominado de 3º Congresso de Mediação. Sabemos que a palavra mediação está na moda. Isso é realmente uma grande oportunidade de utilizar uma palavra que está sendo prestigiada. Caminhamos muito para chegar até aqui. No começo, mediação. Aprendi com a nossa querida, icônica professora Águida Arruda Barbosa, que tenho a honra de ter aqui na nossa plateia, que mediação era confundida com meditação. Às vezes o corretor até hoje. Até hoje o corretor automático, Cecília lembra bem, ele quer colocar uma meditação no lugar da nossa mediação, quando a gente está escrevendo. Então, ter essa nossa comissão especial de soluções consensuais de conflitos já é um sonho. Ter ainda a chance de discutir mediação e ter esse destaque, todo esse suporte que a OAB nos dá,
é realmente muito especial. Então, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a toda a família OAB. Temos aqui também o suporte muito especial da ESA, Escola Superior da Advocacia, da OAB São Paulo, onde eu e Célia também temos missões como coordenadoras temáticas. Na nossa ESA, o diretor Flávio Tartucci, que é meu irmão, mas, enfim, ele teve essa missão. Preciso falar bem do irmão, e aí eu fico meio assim, eu sou suspeita, impedida, todos os... Na verdade, o Flávio teve essa missão de assumir a ESA, de colocar novas unidades, e ele dividiu a ESA em 30 núcleos temáticos. Então, a professora Célia Zaparoli é do núcleo temático de mediação, eu sou de prevenção e solução extrajudicial de conflitos, a professora Águida Ruda Barbosa, de relações interdisciplinares, esse é o nome, a nossa querida Daniela Gabay, de arbitragem, não é? Daniela Gabay, está aqui também. Tem mais algum núcleo, coordenador de lucro? Então, assim, nós temos missões, somos 30 pessoas, 15 homens, 15 mulheres, com missões de também levar, por meio da ESA, muitas dessas possibilidades. E aí eu tive também essa chance de, por essa proposta da ESA, participar de algumas aulas magnas, que eram, então, oportunidades de levar temas. E como o meu tema, né, do meu núcleo temático da ESA é prevenção e solução extrajudicial de conflitos, as pessoas me pediram bastante essa palestra sobre isso. Então, já aproveitando um pouco do nosso tema, esse nosso painel, gente, ele é um painel estratégico e a gente vai tentar cumprir o horário. Vejam que a gente tem expectativa. Aí, realista? Esperamos que não seja realista. Se for, a gente tem a paciência, né? Que a gente nos cabe. Mas, quando a gente vai falar de caminhos, eu até preparei um PowerPoint, mas, assim, nós não vamos usar, não, viu, Rui? Eu já estou avisando o pessoal aqui, porque a gente manda os trem, depois vai mudando, né? Porque depois fica muita coisa e a gente está de olho nesse horário. Mas, quando eu fui preparar a nossa conversa sobre os caminhos, é muito interessante identificar, e aí eu já quero dar essa contextualização, que o tema da mediação, o tema das soluções consensuais, tem sido objeto de muito incentivo. E a gente tem, no interior de todos os estados do país, mas também no interior de São Paulo, que é o nosso, então, local, né, de contexto geográfico, muitas realidades diferentes sobre os meios consensuais. Então, também tivemos experiência, nós vamos ter aqui uma fala para falar do OAB Concilia. Temos aqui a Sônia Frugoli, né, nossa coordenadora desse núcleo. E quando eu ia, então, visitar o interior com esses temas, prevenção e solução extrajudicial de litígios, eu tinha essa oportunidade de conversar com a advocacia antes, durante a palestra, e aí a gente falava um pouco disso. Qual é o contexto da utilização dos meios consensuais? Quando a gente estuda mediação, conciliação, a gente sempre pensa, pelo menos, duas ordens de contextos. O contexto judicial, o Poder Judiciário é uma grande vitrine de direcionamento de conflitos e de formas de exibir como esses conflitos são tratados. Então, nós não podemos prescindir do que o Poder Judiciário faz. Até gostaríamos, às vezes, de falar assim, não, mas isso é conciliação judicial, isso não é mediação. Até aprendemos com vários magistrados, assim, não, a gente não consegue fazer mediação, a gente consegue fazer conciliação. Mas, mesmo assim, a confusão entre os termos mediação e conciliação ainda é muito forte. Ainda que melhorou, porque antes era mediação com arbitragem, né? Então, que é uma prima mais distante. Então, se a gente for pensar numa família dos meios de solução de conflitos, vamos dizer que a conciliação é a prima mais velha da mediação. Ok? E, na verdade, a arbitragem é, na verdade, prima da... Eu ia falar irmã aqui, né? Eu ia falar que a arbitragem é irmã da solução jurisdicional e a mediação é irmã da conciliação. Melhor, né? E é todo mundo primo aqui. Então, a mediação é prima da arbitragem. Só que, na verdade, é confundida com irmã. Eu estou fazendo essa brincadeira de irmã e primo, porque assim, eu sou muito confundida. Como o meu irmão Flávio Tartucci é uma pessoa da área jurídica, o pessoal acha que eu sou filha dele, fica bravo. Já falaram para você? Mas você é filha dele. Eu tenho 1 ano e 10 meses mais nova. Eu sou mais nova, pareço mais nova, espero, mas também não é para tanto. Né? Esposa dele, que é uma coisa muito comum também, uma mulher que tem um nome, né, com essa identificação, etc. E aí eu brinco, não fala que a gente é irmão gêmeo, porque senão é gafe, né? Porque eu sou mais nova e quero esses meus 1 ano e 10 meses mais nova. Mas, brincadeira à parte, mediação e conciliação não são irmãs gêmeas, né? Então, a conciliação, vamos dizer que é uma irmã mais velha. Acho que a negociação ainda, cadê a Patrícia Foco, está ali? Nossa querida coordenadora de negociação. É uma irmã mais velha ainda, né? A primogênita, mais antiga. A avó, talvez, desse núcleo, né? E aí nós temos isso. Mas não são irmãs gêmeas. Então,
Quando a gente vai pensar no contexto, hoje a gente ainda tem muita confusão entre o que é negociação direta, o que é conciliação e o que é mediação. Então, esse é um ponto importante, eu acho que a gente precisa ter mais apuro em relação a isso. Por quê? Infelizmente, algumas práticas consensuais do passado, eu quero pôr no passado, que eu sou uma pessoa realista e esperançosa, tentando não ser otimista, mas, como diria o Ariano Suassuna, né, é melhor ser uma realista e esperançosa. Muitas práticas de negociação, infelizmente, foram identificadas com negociata. Eu acho que esse é um dos fatores pelos quais as pessoas não gostam de usar tanto a palavra negociação. Pra vocês terem uma ideia, tem textos acadêmicos que falam mediação sem mediador. O que é uma mediação sem mediador, gente? Mediação sem mediador. Isso é uma negociação, né? Porque se não tem um mediador e as pessoas estão ali no meio consensual. Então, assim, a palavra negociação é uma palavra que ainda tem algumas resistências. Quando a gente ia conversar bastante com as pessoas que falam disso, às vezes assim, eu, como advogada, sou uma verdadeira mediadora. Aí eu fico assim, mas aí você é parcial em prol do seu constituinte, você é imparcial, e se der errado essa tentativa consensual, você fica como? Então, é isso. Nós somos advogadas negociadoras quando estamos nesse lugar de promover o consenso. Parece que é coisa pequena, gente, mas toda essa confusão é muito ruim para a gente entender. Por quê? Então, a palavra negociação parece que não gosta muito de usar. A palavra conciliação. O pessoal curte a palavra conciliação? Muitos traumas cercam a palavra conciliação. Muitos. Tem acordo? Obrigada, né, Silvana, aqui, nossa participante. Foi você, né, Silvana, que falou? Que é aquela tentativa antiga, quero dizer que está no passado também, mas não está, né? Também acontece. Tem acordo? Conciliação era aquela reunião, aquela sessão, aquela audiência, perguntar, tem acordo? Quando, na verdade, isso é uma pseudo-conciliação. Ninguém tentou fazer nada, ninguém usou técnica, ninguém usou princípio, ninguém tentou um relato das partes. Você não abriu um espaço para uma comunicação eficiente. Então, a palavra conciliação também é, infelizmente, mal identificada e gatilho para traumas. Tem advogado que fala assim, conciliação, aquilo que acontece de um juiz pressionar para eu ter que fechar um acordo, é disso que você está falando? A gente respira e fala, então, não deveria ser assim. Essa é uma pseudo-conciliação, uma conciliação fake. A conciliação não deveria ser coerciliação, que é uma brincadeira que eu faço, que mistura coerção com conciliação e acaba gerando essa deturpação, esse desvio de finalidade. Então, hoje, e a gente caminhou bastante até aqui, a gente já tem instrumentos interessantes para a gente poder ter técnicas, princípios, a gente evoluiu bastante, porque algo era feito de forma muito intuitiva. E aí nós temos a mediação, né? Então, na conciliação, essa pessoa imparcial, aplicando técnicas, vai poder apresentar soluções para o conflito. E na mediação, nós vamos ter técnicas, princípios também, por isso são irmãs, e elas têm aí essa mesma formação e essa mesma identidade, mas a mediadora não apresenta soluções. Ela é uma ativadora do protagonismo das partes. Por que eu estou usando essa expressão ativadora? Eu inventei agora aqui com vocês, tá? Por quê? Tem uma fala que também me irrita sobremaneira, que é a seguinte, dizem que o conciliador é mais ativo e o mediador é mais passivo. Respira e vai, né? Essa é uma fala que muitos processualistas apresentam, ainda da nossa estirpe do processo civil, dizendo, o conciliador é propositivo, apresenta soluções, sugestões, é criativo. Já o mediador apenas favorece a conversa das partes. Faz DR, discute a relação. Então, assim, na verdade, eu até outro dia fiz uma postagem, super ativo mediador merece parabéns, porque quem atua na mediação tem muito mais missões, porque ativar o protagonismo das outras pessoas dá muito mais trabalho. Fala, por que você não faz assim, hein? Não, obrigada. Então tá, não quer fazer, dei minha sugestão. Então, sem contar, gente, que todos nós somos palpiteiros por natureza. Verdade? Se puder dar um palpite, vou te dar uma sugestão, vou te dar um palpite. Então, a gente tem que se segurar tanto na mediação, porque nem nos pertence. Então, o nível de escutativo, o nível de técnica, o nível de cuidado com os princípios tem que ser muito forte na mediação. Então, não prevalece. Então, eu quero finalizar minha fala, que o tempo vai voando, meu Deus do céu, com duas observações. Primeiro, apesar do Poder Judiciário utilizar os meios consensuais,
como tentativa de aliviar o acervo do Poder Judiciário, não é sobre isso. A redução do acervo do Poder Judiciário vai demandar outras atitudes, inclusive junto aos grandes litigantes, que são aqueles que inundam o Poder Judiciário. Um dos nossos painéis aqui, a gente vai discutir Poder Judiciário, que é esse grande player, esse grande jogador, e como que o consenso é visto. Claro que o Poder Judiciário tem uma agenda para a via consensual, para os mecanismos. Só que aqui, cada acordo é construído, customizado de forma artesanal. Não vão ter assim, um mutirão de conciliação, como às vezes se tenta fazer, em que você vai aplicar aqui de uma forma genérica aquela solução. Não é como uma decisão exemplar que você indica para as outras. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já avançou nesse aspecto? Sim, porque antes se falava em desafogar o Poder Judiciário, outra expressão que abomino. O Poder Judiciário tem que ser desafogado com os meios consensuais. Por que abomino? Porque se o Judiciário está afogado, isso faz de nós pessoas com pouca noção da realidade. Quem iria até um ser afogado pedir socorro, pedir a tutela jurisdicional? Então, o Judiciário está em Atlântida, no fundo do mar, afogado, a gente vira mergulhador, vai até lá, me ajuda, mas eu estou afogado aqui, como é que eu vou na superfície? E, assim, quando fala desafogar o Judiciário, eu penso nisso, falo, gente, está todo mundo louco, né? O Judiciário não está afogado, ele está assoberbado, avolumado. Nós também não somos crazy de virar mergulhador, de acessar um local. É um espaço de endereçamento, de distribuição de justiça também. Então, claro que está assoberbado, está avolumado. E esse foi um avanço, porque o pessoal não fala mais, o Poder Judiciário não fala mais, vamos desafogar o Judiciário. Agora, vamos cuidar das vias adequadas. Então, eu quero finalizar com isso. A gente já evoluiu, pelo menos não nos fazem engolir essa expressão de desafogar o Judiciário. Embora mentalidades demorem a mudar. Eles ainda querem reduzir o acervo, sim, e a conciliação é uma ferramenta para isso. E, em relação aos meios consensuais, eu acho que a gente tem melhorado, porque o tema hoje está na ordem do dia. Né? A gente vê na mídia, as pessoas querem ir para a mediação, veem na mediação como uma oportunidade. Então, embora confundam mediação com conciliação, com negociação, a gente realmente tem visto pessoas dizendo que acreditam na mediação, nos meios consensuais como ferramentas. Por isso, muito importante a gente poder debater os melhores caminhos. Eu finalizo, então, por aqui, agradecendo aqui a atenção que me brindaram, e já vou para a Célia. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos e todas. Quero homenageá-los na pessoa da professora Águida de Arruda Barbosa, que foi e é um ícone para nós, desde o princípio, né, dessa ideia de mediação. Professora, seja bem-vinda aqui ao AB, né, da qual a senhora também faz parte na ESA. Bom, vamos lá. Fernanda falou de uma mediação sem mediador, né? E já inicio aqui a minha fala trazendo meu susto e minha indignação com a conciliação feita no Supremo Tribunal Federal nas questões indígenas do marco temporal, sem conciliandos, né? E a conciliação seguiu. Né? Então, de um lado, há quem fale numa mediação sem mediadores, mas, de outro, numa conciliação sem conciliandos. Né? Então, uma coisa é falta de legitimidade do processo, né? E outra, o entendimento do que seja a diversidade. Feita essa colocação inicial, quero agradecer a presidenta Cecília, nossas colegas aqui de mesa, Fernanda. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de 58 anos, cabelos longos, com reflexos. Não estou usando óculos nesse momento, estou de verde, com uma blusa preta por cima. Não estou, e acredito que tenho 1,75 m, se não diminuir ainda. Né? E também estou um pouco acima do peso, viu, José? Mas jogo tênis direto e fui campeã, vice-campeã semana passada. Então, estamos aí na luta. Então, vamos lá. Queria falar para vocês que nós temos aqui hoje, nessa gestão da OAB, o apoio total da nossa diretoria aos meios consensuais. Né? E sejam os meios consensuais pensando na prerrogativa de quem é advogado sendo mediador, conciliador e árbitro, porque isso faz parte, né, do ser advogado, ser advogada, como também
né? Pensando na advocacia que se depara, muitas vezes, em espaços públicos em que é alijada do processo, né? Então, essas prerrogativas falam muito de nós, né, no exercício de mediação. Sim, a mediação não é executada só por advogados. Temos aqui pessoas de muitas formações. A interdisciplina, inclusive, é um requisito importantíssimo para as mediações, sejam elas nas famílias, sejam as mediações que aconteçam em meio ambiente, no aspecto multicultural, né? Então, entre outros pontos. Até na recuperação judicial ela é interdisciplinar. Mas, quando é o advogado, a advogada, executando a mediação, também é um exercício da sua profissão, artigo 77 do Código de Ética e Disciplina, e nós devemos ter esse respaldo. E eu vejo que muitos poucos de nós procuraram as prerrogativas no momento em que tiveram sua remuneração, sua categoria rebaixada para iniciante, né? Isso é prerrogativa, né? E quero dizer também que nós, aqui no Conselho, temos feito muitas atuações e passamos muitos trabalhos. Um deles, por exemplo, é tentar implantar o plantão da advocacia nos SEJUSCs, tentar que os SEJUSCs sejam focalizados estritamente na gratuidade, no pré-processual, para que a mediação e a conciliação privada também tenham seu fomento, né? Pensar também que muitos de nós... Eu não atuo no SEJUSC desta forma, mas muitos de nós, muitos de vocês, né, atuando no SEJUSC na gratuidade, não são remunerados, né? E que também precisa se pensar nisso. Então, temos feito encontros com defensoria, encontros com o tribunal a esse respeito, para poder avançar. E o mais recente parecer, até que a equipe da Flávia, da nossa comissão, e também Sérgio Vieira, tem trabalhado para que a gente inclua na tabela de honorários o valor pela execução da mediação, da conciliação e da negociação em patamares que sejam dignos. Porque pensar que tabelas que... Vi do Espírito Santo ontem, que foi um susto, né, R$40 a hora, né? O que se espera de formação de alguém que não possa nem pagar um curso, porque quem recebe R$40 por hora possivelmente não tenha condições de se aperfeiçoar, né? Então, pensar na inclusão na tabela de honorários, espero que a gente consiga nessa gestão. Se não o parecer está pronto, a gente deixa para a próxima. Feitas essas considerações, quero dizer que todos são bem-vindos, bem-vindas a essa casa. Agradecer, então, a Patrícia Vanzolini, Leonardo Sica, Alexandre de Sá Domingues, Dione Almeida e Daniela Magalhães, que têm apoiado em tudo que eu tenho pedido para que a gente possa avançar nesses temas. Iria muito que avançar. E pensar, Fernanda, que quando eu fazia mediação na Pró-Mulher, eu tive ordem de prisão, porque mediação não existia. E, ao me nominar como uma mediadora, eu estava praticando falsidade ideológica. Olha quanto a gente caminhou, né? Passamos por altos, baixos, como o professor Kazu Watanabe diz, né? Quando o momento está muito ruim, vamos, como as carpas, para o fundo do rio, aguardar a chuva, a tempestade passar, e é assim que a gente funciona, né? Flutuando, afundando, levantando, dando saltos e aguardando. Então, esse congresso, acho que é uma iniciativa muito importante. Oi, Gisele, tudo bem? Gisele Gruening, aqui também, né? Uma das queridas iniciantes da mediação. Então, vamos subindo, mergulhando, nadando. Parece a música do golfinho infantil, mas não é. E a gente vai tentando chegar a um mundo que seja melhor, mais inclusivo, menos discriminatório. E a mediação é um instrumento muito poderoso para tudo isso. Haja vista o que a gente conseguiu fazer no Jaraguá, e a gente vai contar amanhã para vocês. Obrigada. Olá a todos e a todas, bom dia. É um prazer estar aqui em mais esse congresso, encontrar os nossos colegas de comissão ao vivo e a cores, né, que a gente só vê às vezes a carinha mensalmente nas nossas reuniões. E uma alegria fazer parte dessa comissão. E eu acho que o congresso também é esse momento de celebrar esse esforço nosso da advocacia de expandir caminhos no âmbito da mediação. Então, para fazer uma fala muito breve, fiquei pensando o que significa a gente ter um congresso de mediação na OAB. Já é o terceiro, mas sempre me carrega de muitos sentimentos a gente estar fazendo isso aqui, entre nós, aqui no seio da advocacia, discutindo a mediação.
Ano que vem vamos fazer 15 anos da Resolução 125. Parece que foi ontem, né? É impressionante. E eu acho que na linha do que a Célia falou, né, das carpas e dos diferentes momentos, acho que a gente já atravessou momentos de lutar por uma aceitação da advocacia com relação à mediação, por um maior conhecimento por parte da advocacia do que é a mediação. É uma luta constante, né? Nenhuma evolução é linear. Mas hoje eu acho que a gente pode pensar num protagonismo da advocacia com relação a agendas da mediação, desse abrir caminhos mesmo. Não dizer que o advogado é o protagonista da sessão. Acho que a gente consolida um papel muito importante do advogado na sessão, mas o protagonismo continua sendo da parte. Aliás, é importante a gente entender a diferença de um papel relevante de um papel de protagonista. Você não precisa ser protagonista para ser importante. Sim. Mas na agenda da mediação, nesse abrir caminhos, eu acho que a advocacia pode e deve exercer um protagonismo. Porque por mais que existam, né, diversos atores, o judiciário, como a Fernanda falou, enfim, as instituições de justiça, o próprio mercado, que impulsionam a gestão de conflitos, inovações e outras tendências, nós somos a linha de frente da gestão de conflitos e sempre seremos. Então, somos nós que sabemos quais são essas fronteiras. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, conflitos coletivos, litigância climática, uso da tecnologia, novos mercados, superendividamento, nós estamos nessa linha de frente. Então, os novos usos da mediação, acho que nós temos que, sim, assumir esse protagonismo de desbravar e promover uma expansão não só quantitativa do uso da mediação, mas principalmente qualitativa. Aqui hoje a gente vai ver, né, hoje e amanhã, várias dessas fronteiras e também de problemas estruturais que a advocacia também permanece mobilizada para enfrentar. Como aprimorar o funcionamento, a estrutura dos SEJUSCs, como promover e impulsionar o uso das câmaras privadas, como aperfeiçoar as práticas no âmbito das relações familiares. Isso ao lado de novos campos que a mediação também se coloca, como a Célia aqui também vai contar do caso que ela recentemente atuou. E nesse protagonismo, eu acho muito relevante não só o desbravar de campos, né, possíveis, mas desse resguardo que a advocacia tem que se manter sempre vigilante. Foi muito bom, a gente nem combinou, mas da Célia mencionar o caso do marco temporal, que eu acho que é um extremo de má utilização, nem do Instituto, acho que até da nomenclatura, porque não é o que está acontecendo, né? Conforme a gente pensa em customização de procedimentos, até de plataformas, aplicativos, práticas diferenciadas que vão se encaixar numa negociação, mediação, conciliação, práticas cooperativas, o que se mantém de um núcleo duro de que a gente não pode abrir mão no âmbito dos meios consensuais. A gente poderia falar de um devido processo legal mínimo, né? As partes precisam ter oportunidades paritárias de participação. A gente poderia falar no combate às desigualdades e assimetria nesses processos. A gente não pode aceitar que a assimetria domine. A gente não pode aceitar a cooptação da mediação e da conciliação por alguns grandes atores e grandes litigantes em detrimento dos mais vulneráveis. A gente não pode aceitar procedimentos que não têm empatia, que não têm escuta ativa. Então, eu coloco aqui alguns preceitos que precisam ser resguardados a despeito das inovações. Então, que as inovações não podem tomar o lugar sem que a gente resguarde esse núcleo duro. E eu acho que existe um papel crucial na advocacia para isso, de apontar que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade não pode ser objeto de transação, que não se pode ter uma mesa de negociação sem representatividade, sem legitimidade. Então, eu acho que os novos caminhos que eu vislumbro hoje é uma aproximação, né, e um protagonismo da advocacia em desbravar esses caminhos da mediação e também de pensar na sua própria função hoje como ator do sistema de justiça, muito ligado às habilidades próprias da mediação. A gente sabe que hoje a inteligência artificial produz peças processuais, produz pesquisas jurídicas incríveis, eu sempre me impressiono. Falo, gente, por que eu estou aqui pesquisando? Você colocou um prompt ali no chat GPT, veio um negócio incrível. Produz contratos. Enfim, muito da nossa prática vem sendo e pode ser cada vez mais absorvida. O que resta da advocacia? Ao meu ver, as habilidades da advocacia que permanecerão são muito próximas da mediação. Então, é uma via de mão dupla.
a advocacia se aproxima e assume esse protagonismo na mediação, mas a mediação também é cada vez mais incorporada naquela ideia de que o advogado é o primeiro mediador da causa. Eu fui numa banca recentemente de mestrado que apontou vários aplicativos e plataformas, né, de negociação ou conciliação, e uma delas, eu não vou lembrar o nome, mas você coloca uma frase que pode ser até agressiva, uma mensagem que você vai mandar, e ela dá uma pasteurizada para ficar com uma comunicação não violenta. É quase que fosse uma automatização da empatia. Eu rogo para todos nós, não aceitemos a empatia automatizada. Resguardemos a empatia como a nossa principal habilidade enquanto advogados e mediadores. Talvez o núcleo que nos une, a empatia sincera. Não aceitemos esses, eles podem usar, não vou proibir, usa se quiser, mas assim, resguardar isso como um papel nosso enquanto advogados, enquanto mediadores, um vínculo, um liame que nos une nesses papéis, nesses chapéus que com frequência a gente troca, né? Muitos de nós somos advogados e mediadores e também interagimos com a mediação com frequência. Então, é uma breve fala para a gente pensar nesse protagonismo nosso em desbravar caminhos e também numa incorporação cada vez maior das práticas e habilidades próprias da mediação nas nossas atividades, porque isso eu até imagino que possa haver um esforço da tecnologia para substituir, mas deve haver um esforço nosso também para impor limites. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Todos me escutam bem? Acho que eu falei de um jeito como se fosse no Zoom, né? Bom, eu queria primeiramente agradecer pelo convite para participar da mesa aqui, que é uma posição que muito me honra, na presença da Célia, da Fernanda, da Cissa, a Cissa que já é minha parceira de aventuras há muito tempo. Queria agradecer por poder integrar a Comissão de Soluções Consensuais e ter sido recebida de uma forma tão carinhosa e afetuosa. Foi um espaço muito rico de convivência, mesmo que online e agora presencial, podendo conhecer a todas e a todos. Então, foi um prazer poder compor a comissão e estar nesse evento com vocês. Vou levantar um pouquinho. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Daniele, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanho escuro, uso óculos, um pouco tartarugado, por assim dizer. Sou alta e estou usando uma blusa azul com algumas flores. Essa é a minha audiodescrição. Eu acho que a minha fala hoje se conecta bastante com o que já foi falado anteriormente aqui na mesa, muito porque, primeiramente, né, o que foi trazido sobre a questão do marco temporal é algo que inicia um pouco a minha colocação. A Cissa trouxe sobre o protagonismo da advocacia no âmbito dos consensuais e o quanto que esse protagonismo significa um papel relevante, mas não necessariamente a usurpação de um protagonismo das partes. E a minha reflexão um pouco para essa mesa de abertura e olhando também a programação do evento foi muito no sentido de a gente pensar o que é o consenso, né? O consenso não apenas como algo dado, como algo imediato, mas o consenso a partir do que a gente tem como referencial de conflito. Não me parece contrassenso a gente partir da reflexão sobre consenso a partir da complexidade do conflito. Conflito, que é uma terminologia e um conceito que as teorias processuais têm se debatido historicamente para a gente pensar conflito no processo civil e a dimensão sociológica do conflito. Quando a gente pensa em consenso perante o conflito, ele também carrega as complexidades do próprio conflito. E em sendo, ao meu ver, o conflito uma construção social, é também o consenso uma construção social. E em sendo uma construção social, eu penso que o consenso, vou até pegar que eu listei algumas questões, ele é complexo, né? Ele é informado por desigualdades estruturais e historicamente forjadoras das nossas dinâmicas sociais. Ele é dotado de múltiplas perspectivas. Ele não é imediato, não é dado, ele é construído
considerando o papel relevante da advocacia e o protagonismo e a participação das partes efetiva, ele é contraditório e ele é dinâmico, né? E esse é o maior desafio que hoje a gente enfrenta com relação à ideia de consenso, que é a complexificação das relações sociais e a aplicação da mediação em conflitos estruturais e complexos. Como que a gente pensa no consenso nesses casos? Eu acho que esse momento do Congresso é um bom momento para a gente refletir sobre isso. E quando eu falo, então, que o consenso, pensar no consenso a partir do conflito, não é um contrassenso, é porque isso desafia as premissas de a gente pensar o conflito como algo que combate o conflito. Na verdade, o consenso, ele reconstrói o conflito. Ele reconstrói as narrativas das partes e as narrativas do próprio conflito, e ele devolve o conflito em outra dimensão nas dinâmicas sociais nas quais aquele conflito era inserido. Então, o consenso, ao meu ver, não tem um aspecto combativo do que é conflito. Ele tem um aspecto reconstrutor. Ele devolve o conflito para as dinâmicas sociais de outra forma. Então, ao meu ver, essa é uma perspectiva que desafia as premissas que tentam colocar, muitas vezes, o consenso como algo mais raso do que ele é, né? Então, assim, eu concluo tentando trazer que eu acho que a perspectiva que esse congresso traz, com mesas tão diversas e com mesas com temáticas tão relevantes sobre os meios consensuais, é de que a gente deve permanecer atentos ao que o conflito tem para o consenso, é quase que num processo de internalização do conflito pelo consenso, e, sobretudo, atentos à perspectiva de que o consenso, em sendo uma construção social e mantendo essa perspectiva, ele tem o potencial de promover acesso à justiça, justiça social e combater as discriminações e as desigualdades. Acho que isso é muito importante, eu acho que esse congresso se coloca dentro da perspectiva de complexificar nossas lentes sobre o que é consenso e refletirmos em que espaços e com quais instrumentos e com quais partes estamos construindo esses conflitos, esses consensos. Então, termino colocando a questão do marco temporal como um espaço em que se questiona que consenso que se cria em um espaço de desigualdade e discriminação, né? Historicamente. A gente também não pode perder a perspectiva da luta histórica por direitos quando a gente pensa em consenso. Então, eu acho que a perspectiva é essa, eu acho que a gente se manter vigilante aos meios consensuais enquanto instrumentos de acesso à justiça e justiça social. E acho que a multiplicação de perspectivas e o enriquecimento das lentes de visualização dos conflitos é muito importante. E, para fechar mesmo, eu queria agradecer a delicadeza do José Mangini na apresentação da mesa e também as palavras dedicadas a mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos a essas mulheres poderosas à frente desta comissão. Muitíssimo obrigado, todo respeito e admiração pelo trabalho de vocês à frente da nossa tão querida comissão.